Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Edna Lopes e esse é o canal Reflexões que Curam. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês e comentar com vocês aquela história que todo mundo já teve, né? Ou na família, ou alguma conhecida, onde a mulher ficou, o casal, né? Especialmente a mulher, ficou planejando muito tempo ter um filho, fez tratamento para engravidar, planejou, sonhou, esperou, fez tudo o que podia fazer e mesmo assim não deu certo. Então a pessoa desiste, a pessoa relaxa, deixa para lá, é como se esquece, né? A pessoa deixou para lá. Então o que que aconteceu? Ficou grávida, descobriu uma gravidez e teve filho. E isso aconteceu quando a mulher relaxou, ela esqueceu, ela deixou aquela ideia, e não que ela desistiu do sonho, mas ela deixou para lá, porque ela já tinha tentado todas as possibilidades. Ela soltou, relaxou e aconteceu. Jung falava, o psicólogo Jung falava, que há algumas forças dentro de nós que não podem ser controladas pela nossa mente. Quando a gente fica muito no controle de uma situação, a gente deseja muito algo e quer muito que aquilo aconteça e fica planejando como vai ser, quando vai ser, como será, do jeito que a gente pensou deverá ser, às vezes não acontece. Vai acontecer sim, vai acontecer no tempo que for para acontecer, no tempo que tiver para acontecer e quando a gente confiar e relaxar. Porque ficar com ansiedade nunca é o caminho mais saudável. Todos nós, acredito que temos histórias parecidas com essa. Histórias de que a gente estava muito desejando algo, fez os nossos planos, tudo na data certa, na quantidade certa, na medida certa, no dia do jeito certo, e não aconteceu. E quando a gente relaxou, aconteceu. Tem uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tinha uma prestação de uma casa para pagar, era um valor alto, estava tudo planejado, correndo bem, tudo certo para que na data certa eu conseguisse fazer esse pagamento. Mas aí, quando chegou o dia, algo aconteceu no meu campo financeiro, que eu não tive o dinheiro todo, eu também procurei soluções e não consegui, ninguém que pudesse me adiantar um dinheiro, nada, não consegui o dinheiro e eu fiquei muito ansiosa. Aquilo me gerou muito estresse, eu fiquei muito preocupada, porque não tem nada pior, né? Quando a gente quer pagar, a gente gosta de ser, a gente é um bom pagador e a gente não consegue honrar com aquele compromisso na data certa, como era o previsto. Eu fiquei muito ansiosa. O que aconteceu? Eu não paguei na data certa, eu fiquei doente, eu fui parar no hospital, voltei do hospital com um boleto para pagar, e ainda tive que procurar uma terapeuta, paguei uma sessão, foi caríssimo na época, para ela tentar me ajudar o que estava acontecendo no meu campo financeiro. Parecia que estava tudo fluindo bem e de repente não. Muito bem, depois dessa experiência que foi muito desagradável, que eu fiquei pagando o boleto do hospital ainda por um bom tempo, eu entendi que talvez se eu não tivesse ficado tão desesperada, tão ansiosa, tão estressada, eu teria sim encontrado uma situação. Encontrado uma situação, uma solução para aquilo. Então eu comecei a entender, com a ajuda dessa terapeuta, eu comecei a entender que não vale a pena, o estresse não vale a pena, a ansiedade não vale a pena, tentar controlar como, quando, tem que ser do jeito que eu planejei, não vai funcionar. Pode atrasar o processo e pode bloquear o nosso caminho, como aconteceu nesse caso. Então depois eu consegui pagar esse valor, deu tudo certo, mas foi muito desafiante, foi muito desagradável. Uma outra situação parecida, mas foi agora há pouco tempo, não foi o valor tão alto, foi, né, muito menor, claro, mas deu muito mais certo rápido, porque eu já estava numa outra consciência, eu tinha um outro nível já de entendimento da situação. A gente teve um problema com muita chuva e neve, um problema do clima, que me impossibilitou de trabalhar por muitos dias. Isso é desagradável, né? Quando a gente quer honrar os nossos compromissos, a gente precisa do trabalho e não consegue,
por outras situações que não dependem de nós, situações externas, é chato. Então eu fiquei sem trabalhar por uma semana, mas aí eu me lembrei da situação. Isso não vai acontecer de novo. Eu sei que eu estou sem trabalhar por alguns dias, mas isso não depende de mim. Eu não posso controlar aquilo que está fora de mim, que é no caso o clima. Não tinha como parar de chover ou parar de nevar, não tinha como eu fazer com que as estradas ficassem viáveis de uma hora para outra. Então eu decidi relaxar, esperar e confiar que algo ia acontecer, algo de bom ia acontecer e eu ia conseguir resolver, porque eu sabia que o melhor caminho não era o estresse. Eu já tive essa experiência antes. O melhor caminho não é ficar desesperado, ansioso. Então eu fiquei em casa, eu relaxei, eu confiei, eu conversei com Deus e eu disse para mim mesma, está tudo bem. E tudo vai ficar bem. Está tudo bem, já está tudo bem, eu confio. Então, o que aconteceu? Uns dias se passaram e uma cliente me chamou para fazer um trabalho muito grande na casa dela. Ia ser no fim de semana que ela ia viajar. E eu estava precisando desse trabalho mesmo. Claro, eu aceitei o trabalho. Era no fim de semana? Sim. Mas aí também entra uma outra questão. Nem sempre o universo vai colocar uma situação fácil. Ele vai colocar uma situação que às vezes a gente precisa. Não é aquela que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas é aquela situação que a gente precisa. Esse trabalho que ela me ofereceu foi exatamente o valor que eu precisava para pagar o meu boleto. Mas era fim de semana. Mas eu não disse não. Eu não podia falar não. Às vezes a gente precisa fazer o que a gente não gosta, mas é o que vai ser bom pra gente. E talvez também ia me ajudar a trabalhar um pouco do egoísmo. Eu preciso ir. Eu tenho que ir, eu não tenho escolha nesse momento. Eu vou fazer o que preciso ser feito. Porque é assim que funciona. Até eu ter total entendimento que vai chegar um período que eu não vou precisar fazer coisas que eu não gosto no dia que eu não gosto. Nesse momento eu preciso, então eu vou fazer. E foi maravilhoso, essa foi uma experiência mais tranquila. Mas por que eu já fiquei tranquila dessa vez? Porque eu já tinha a autoconsciência. Eu já tinha aprendido a relaxar e a confiar. Então veio a solução para mim. Então isso acontece com todo mundo, acontece com você. Eu tenho certeza que todos vocês têm situações parecidas. Vocês têm experiências parecidas. Ninguém foge de uma experiência dessa. Só que às vezes a gente não presta atenção nela. Tem um caso nossa, esse é muito simples. Quem nunca perdeu um objeto dentro de casa? E ficou procurando objeto por horas, e depois desiste, deixa pra lá, depois eu encontro, depois isso aparece. Quando a pessoa relaxa, esquece um pouquinho, encontra ali, às vezes, o objeto num lugar óbvio. Então, assim, é algo que parece bobo, mas não é bobo, porque o objeto é uma coisa simples que acontece, mas outras coisas maiores é a mesma situação, você precisa confiar. Se você perder um objeto, você relaxa e depois você encontra o objeto. Quando é algo maior, você também vai relaxar e fazer o que é possível fazer, claro, mas quando você relaxa, confia e entrega, também vai aparecer uma solução. Eu tenho um amigo que mora em Minas Gerais, o nome dele é João. E o João, ele é conhecido por ser muito paciente e muito bom para encontrar soluções para as coisas. A família inteira o vê como pessoa paciente e inteligente. Então, quando eles têm lá um problema, uma situação que precisa de ajuda, eles vão lá no João. Eles têm uma varanda assim na frente e tem um banco de madeira assim embaixo de uma árvore, numa sombra. Quando eles têm um problema, eles falam assim. Eu lembro do sobrinho dele falando: gente, deixa o João sentar. Porque o João senta, aí ele pensa e daí a pouco ele tem uma solução que vai resolver o problema de quem quer que fosse, né? O parente dele, a família dele lá. Por que que o João tinha essa característica? Porque o João era calmo, ele era tranquilo, ele tirava um tempo para pensar, ele sentava. Quando ele sentava naquele banquinho lá embaixo da árvore, ele procurava e encontrava uma solução que os outros desesperados em volta dele não achavam. Às vezes era até simples.
Mas o tio João sentava e encontrava a solução, porque ele era calmo, ele era relaxado. E essa é uma chave que a gente precisa ter para abrir caminhos. Porque senão a gente vai ficar com os nossos caminhos fechados, nossa vida bloqueada. Por que que só ele, parecia ser mais inteligente que os outros? Não, ele não era diferente dos outros, ele só tinha paciência. Ele tinha aquela calma de sentar, relaxar e pensar. Então ele tinha como se fosse o poder que outros não tinham, mas todos têm. Só precisa ser trabalhado, desenvolvido, observado. Às vezes, se uma pessoa for mais impaciente, ou uma pessoa mais impulsiva, talvez ela vai ter mais dificuldade, mas ainda assim dá para trabalhar nisso, todo mundo consegue. Talvez um vai ter um pouquinho mais, vai ser mais complicado para um, vai ser muito complicado para outros, mas todo mundo consegue. É uma situação de você relaxar, fazer o que é possível fazer e confiar. E agradecer, você vai agradecer como se já tivesse acontecido. E eu vejo que isso acontece também como acontece com coisas muito pequenas na nossa vida, isso é muito normal acontecer nos grandes planos que a gente tem, nos grandes projetos que a gente tem de vida. Só que, claro, a gente fala, às vezes a mente fala pra gente mesmo, mas você não pode comparar um objeto perdido, que é uma coisa tão boba, com um plano grande. É claro que eu tenho que me preocupar mais com um plano grande, um projeto grande que eu tenho na minha vida. Sim, mas a situação é a mesma. Se você despende tempo, se preocupando, gasta tempo se preocupando, tentando controlar algo que você pode resolver numa situação pequena, como um objeto perdido na casa, a mesma energia é que você vai gastar num projeto grande, só que mais energia. Então você vai ter que colocar uma energia maior, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Vamos supor, se você tem um grande projeto, quero construir uma casa, quero comprar uma casa, quero um relacionamento saudável, quero abrir uma empresa, fazer uma viagem, cuidar da minha saúde. A situação é a mesma. Uma vez que você anotou, que você declarou para o universo, eu quero isso, o universo já está te ouvindo. Ele já vai dizer sim para você, ele já anotou o seu pedido. É como se você chegar no restaurante e você falar com o garçom, faz o pedido, e o garçom anota seu pedido e leva embora. Aí você senta na sua mesa e fica tranquilo esperando, enquanto isso você vai conversar com quem está em volta de você, com quem está com você, com suas companhias, você vai ficar tranquilo, você não fica toda hora chamando o garçom para ver como está o seu pedido, você não fica indo lá na cozinha para ver se a sua comida está ficando pronta, você senta, faz o seu pedido, faz o que você tem que fazer, faz o pagamento, o que for, você senta e espera. Então o universo vai fazer a mesma coisa com seus planos maiores, seus objetivos maiores, seus projetos maiores de vida. Só que o que ele vai esperar de você? Faça a sua parte, mas confie, relaxe e entregue, porque uma vez que você disse, eu quero isso, eu desejo isso, eu vou conseguir isso, eu agradeço porque eu sinto no meu coração que eu já conquistei, porque eu confio. Aí você faz esse pedido e o universo anota, diz sim para você. O que você tem que fazer agora? Ok, meu pedido já está feito, tá tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Você precisa abrir o seu caminho, limpar o seu caminho para o universo trazer aquilo que você quer. Faz a sua parte, fica tranquilo. Mas o que você vai fazer para abrir o seu caminho, limpar o seu caminho? Bom, se eu quero cuidar da minha saúde, ok. O que eu preciso deixar de comer? O que eu preciso acrescentar na minha alimentação? Como que eu preciso lidar com o meu estado emocional que pode estar afetando a minha alimentação, a minha mudança de peso, o meu estado de humor? O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde nesse sentido? Como eu posso me ajudar nisso? Se eu quero comprar um bem, quais despesas eu preciso cortar? Quais despesas eu posso manter? Se eu quero atrair um relacionamento saudável, que ambiente eu preciso parar de frequentar? Ou que ambiente eu preciso começar a frequentar?
Que situações eu preciso eliminar da minha vida? Qual o ciclo ou tipo de pessoas que eu preciso conviver menos e o tipo de pessoa que vai me agregar mais valores? O que eu posso trabalhar em mim? O que eu posso fazer? Agora, descobrir o que você pode fazer? Entrega para o universo. Relaxa, porque o Deus já anotou seu pedido. Relaxa, confia, como o João faz. Senta e relaxa, uma vez que você já fez a sua parte. Senta, relaxa, confia e agradece. Que eu tenho certeza que o universo já anotou o seu pedido e está a caminho. Você fazendo a sua parte, o resto é com Deus. Eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida e eu quero que você escreva aí para mim nos comentários se você teve ou tem uma experiência dessa. E se você quiser compartilhar, muito bem-vinda. Obrigada, tchau, tchau.